Boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui para o comentário do Evangelho de hoje. Meu nome é Isbaida e peço a ajuda dos benfeitores espirituais nesse comentário, para esse comentário. E o capítulo escolhido, meus amigos, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo 25. Buscai e achareis. Os itens 4 e 5. E vamos refletir também sobre alguns pontos de todo o capítulo. É um capítulo pequeno. Bom, então vamos à leitura de pequenos trechos. Caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Bate à nossa porta e te será aberta. Mas pede sinceramente, com fervor e confiança. Meus amigos, esse tema é muito rico de orientações claras que vêm ao encontro das nossas mais urgentes necessidades. Quando nós desenvolvemos, preparamos um estudo como esse de hoje, agradecemos muito a Deus pelo seu zelo, por nos enviar no momento certo a inspiração certa no capítulo a ser comentado, reforçando o norte a seguir daquilo que estamos necessitando muito nos momentos mais difíceis da nossa vida e que precisamos reunir forças e enfrentar. Mas vamos às nossas reflexões. Essas palavras de Jesus, meus amigos, nesse capítulo, nos faz refletir em como somos orientados, amparados nessa trajetória da nossa vida por um Pai amoroso a nos guiar em todos os momentos, doando para nós a grandeza das suas bênçãos, do seu apoio. Mas a grande maioria não enxerga essa dádiva divina. Não correspondemos, não temos tempo para ele e bloqueamos esse canal poderoso de comunicação que nos liga a ele. Só quando a dor bate à nossa porta que corremos para ele. E às vezes nem assim, porque muitos se revoltam sem nenhum sentido, como crianças birrentas. Esse foco só nas conquistas dos tesouros da terra ou nas preocupações do dia a dia nos deixa totalmente despreparados com a chegada dos grandes desafios da nossa vida. Quando eles chegam, o desespero toma conta de nós. E aí, nessa hora, vemos a inutilidade das nossas conquistas materiais, das aflições com os problemas diários, sem cuidar da nossa essência. Investimos nos bens perecíveis, que a traça rói e o ladrão rouba, a riqueza, o poder, a beleza, entre outros. Ou nos afundamos nas inquietações, nas angústias da vida material, sem dar atenção para os tesouros do céu, que são eternos, as virtudes e o conhecimento. Não que não devamos deixar de lado o cuidado com o aspecto material, mas temos que ter equilíbrio, cuidando também da vida espiritual. Nós somos imortais, então como espíritos imortais, seria muito natural fazermos conquistas que, como nós, durem para sempre e não sejam passageiras. Quando nós desencarnarmos, deixaremos na terra o que pertence a ela. Isso é fato e sabemos disso. Mas teimamos em fechar os olhos e ouvidos para essa realidade imutável. E como ficaremos ao chegar essa hora da passagem da morte e encararmos o outro lado da vida? Flagelados, espiritualmente falando, porque a morte para nós vai ser considerada uma grande desgraça. O que teremos de nosso verdadeiramente? Tem um livro chamado Lázaro Redivivo, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito do irmão X, em que ele conta um episódio muito interessante de um filósofo muito sábio, generoso, que amava a Deus. Um dia, a cidade em que ele morava recebeu um aviso de que ia ser invadida por outro reino. E como era muito rica,
ficou empolvorosa, com as pessoas retirando seus bens, suas joias, tudo que tinham de valor e podiam levar. Eles estranharam o comportamento do filósofo, que continuava ali muito tranquilo, sem tomar nenhuma providência como eles. E aí perguntaram: você não vai retirar seus bens? Onde está a sua bagagem? E ele respondeu: eu trago tudo comigo. Aí nós vemos a segurança de uma completude interior. E como é difícil encontrarmos no mundo de provas e expiações exemplos como esse. Porque, pensando só no progresso material, influenciados pelo impacto, pela força de atração que a matéria causa aos nossos sentidos, ou preocupados unicamente com os altos e baixos que estão reservados para cada um nessa vida, esquecemos de trabalhar o progresso espiritual, o único que vai nos ajudar na outra vida, e deixamos passar preciosas oportunidades de aprendizado que nos são oferecidas. Existem certas experiências, meus amigos, que cabe forçosamente a nós realizar, mas queremos pular essa parte. É certo que temos os recursos da oração, mas a maioria não se encontra em condições e nem sabe pedir corretamente. A improcedência desses pedidos, com o objetivo de se isentar de algo necessário para o seu crescimento, não são atendidos pelo alto, não. Nós interpretamos mal o bem que está ali, naquelas provas para nos fazer avançar e que precisam seguir o seu curso. O Evangelho fala das pedras que vamos encontrar no caminho e assegura que receberemos a força do alto, mas nos dá o livre-arbítrio de aceitar essa força ou não. O plano espiritual está sempre pronto a nos ajudar, mas a nossa parte tem que ser feita. Seremos fortalecidos, ajudados, mas a pedra do nosso caminho nós é que temos que afastar. Os espíritos zelam por nós, mas não vão fazer a parte que nos cabe. Na segunda parte do livro Obras Póstumas, Kardec, na iniciação da sua missão, pergunta ao seu guia espiritual, o Espírito da Verdade, se a proteção, a ajuda que lhe será dispensada na missão se estenderá também às coisas materiais da vida. E o Espírito da Verdade responde que não te ajudar a viver seria não te amar. Que sublime resposta Kardec tem, mostrando esse cuidado amoroso, dessa ajuda, que não só Kardec, mas todos nós poderemos receber, somada, é claro, aos nossos esforços. Ressaltamos a importância da matéria como instrumento e não como senhora de nós. Jesus nos recomenda, nesse evangelho, a não nos inquietarmos. E a inquietação, meus amigos, sempre foi uma pedra no nosso sapato. Queremos que ela seja retirada por milagre, sem nenhum esforço, sem nenhuma renúncia nossa. Quando Jesus nos diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, observemos que as duas últimas exigem esforços individuais de buscar e bater na porta para pedir ajuda. Assim não basta pedir, tem que buscar para poder encontrar a porta e bater para poder receber ajuda. Em outras palavras, temos que fazer a nossa parte, porque o progresso é fruto do trabalho e a evolução espiritual rege-se pelas leis do trabalho e do progresso. Temos que pegar na enxada, suar a camisa, trabalhar a musculatura da nossa alma para concretizar essa programação nossa que é divina e cumpri-la. Sem esse esforço, estaremos a descoberto na hora da doença, na partida de um ente amado, no confronto com o adversário do passado, em uma separação dolorosa, uma falência financeira, nas catástrofes e outras situações inerentes a um mundo de provas e expiações. Se fizermos a nossa parte e confiarmos em Deus, na sua justiça, na sua bondade, conscientes de que tudo o que acontece é para o nosso bem, reforçaremos o nosso elo com Ele e saberemos orar, pedir a Ele forças e o que for melhor para nós. Estaremos com a nossa consciência tranquila, não existindo inquietação nesse mundo que abale essa consciência, nem a dor, porque o sofrimento será encarado sob outro ângulo, sem o desespero da revolta. Teremos outro entendimento e outro posicionamento.
Para isso, temos que entender o nosso lado espiritual e zelar por ele, pôr em prática aquele alerta importante de Jesus, vigiai e orai. Precisamos elevar a nossa vibração mental, os nossos pensamentos, fora e dentro de casa. Somos uma usina, meus amigos, geradora de pensamentos. Temos que cuidar deles, pois eles têm um papel fundamental nas nossas vidas. Pelos nossos condicionamentos inferiores, não pensamos de uma maneira construtiva e ficamos enlinhados no que nós mesmos criamos, nos colocando em situações difíceis, complicadas. Precisamos nos conscientizar que pensamento é criação. Os maus pensamentos são os responsáveis por contaminar os fluidos espirituais, assim como a poluição corrompe o ar respirável. Nós somos, por falta de uma compreensão melhor nossa, pelo nosso próprio grau de evolução, uma espécie de energia, vibrando numa certa intensidade. E isso até faz com que a gente pense que somos sólidos. Estamos envoltos em outros fluidos que captam e servem como condutores de tudo que pensamos e sentimos. Para o mundo espiritual, somos uma vitrine à exposição e captamos os fluidos desse mundo também. Só não fazemos enxergar. Os fluidos que nos rodeiam são muito sutis, com uma imensa plasticidade, moldagem. Essa capacidade de plasticidade faz com que eles captem tudo. Quando temos bons pensamentos, eles geram bem-estar em nós e à nossa volta. Já os maus pensamentos produzem mal-estar na mente e podem se refletir até mesmo no corpo físico. Criamos essa atmosfera fluídica que atrai seres encarnados e desencarnados, que estão na nossa mesma vibração, no mesmo grau de imoralidade. É o que chamamos de sintonia, afinidade. Pensamentos negativos, inferiores, atraem fluidos carregados e, naturalmente, a pessoa que tem esses pensamentos tem consigo um condomínio de espíritos com os mesmos sentimentos, aumentando a sua carga negativa. É a lei da atração, meus amigos, onde semelhante atrai semelhante. Além dos nossos pensamentos de teor inferior, que já são pesados, nós também estamos atraindo para a nossa companhia, em casa, na rua, onde formos, esses espíritos que pensam igual a nós, sugando e se alimentando das nossas energias já tão enfraquecidas. A atmosfera que nos cerca é resultante daquilo que pensamos e sentimos, pela sua sensibilidade à ação das ondas mentais de encarnados e desencarnados. Temos que ter muito cuidado, repito, com as nossas criações mentais, os nossos obsessores, aqueles a quem devemos no passado e que estão sempre esperando uma brecha nossa para se vingarem, conseguem se aproximar de nós e usam essas nossas próprias criações negativas contra nós mesmos para nos atormentar, sugar as nossas energias. Nessa convivência, orar fica difícil. Quando por negligência ou invigilância, oramos, fazemos um pedido impregnado, olhem bem, pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, porque pedir equivale a um desejo. Ele não pode ser atendido pelo alto. Então os espíritos que querem nos prejudicar se aproximam e nos dão sugestões nocivas para nos afastar dos compromissos assumidos. Quando nos modificamos moralmente, vai ficando mais fácil evitarmos isso. É uma mudança gradativa. A pedra de toque reside nisso. No Livro dos Espíritos, na questão 663, Kardec pergunta se podem as nossas preces mudar o rumo das nossas provas. E os espíritos respondem. Eu tive que resumir a resposta deles devido ao nosso tempo. Em resumo, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, convocando-nos ao trabalho. Então, com o nosso trabalho em prol de nós mesmos e do nosso próximo, atrairemos os bons espíritos, criando um ambiente fluídico mais harmonioso, fechando essa porta que dá acesso às consequências e companhias negativas. Com isso, meus amigos, espíritos benfeitores, amigos, famílias espirituais virão nos amparar, nos orientar, atendendo às nossas orações, os nossos pensamentos, os nossos anseios, com aquilo que for para o nosso bem, o melhor para nós.
aquela ideia que julgarmos, nossa, para resolver um problema, será uma inspiração divina. Aquela lembrança de uma pessoa que pode nos ajudar, vem à nossa mente a solucionar um problema. E ela, de fato, ajudará. Aquele encontro, por coincidências, entre aspas, que na realidade não tem nada de casual. E vai ajudar a resolver algo pendente. Aquele recurso inesperado que chegou na hora certa, nós não estávamos esperando. É o que acontece normalmente. Tem um caso que eu ouvi num estudo da Federação Espírita Brasileira, a FEB, sobre um trabalhador de lá, cuja mulher estava hospitalizada, já ia sair, e ele não tinha dinheiro para pagar o hospital, e ele desabafou com os amigos, e ficaram em oração, e ele também, um trabalhador muito dedicado. E aí, um dia antes dela sair, ele chegou eufórico na FEB, falando que recebeu um pagamento inesperado de um título de capitalização. A providência divina, meus amigos, ela opera em silêncio, de uma forma muito natural. E muito de nós pensamos nessas ocorrências como obra do acaso, como falei há pouco. Enquanto que por trás de tudo isso existe todo um processo elaborado para nos ajudar. Então vamos saber pedir, desejar, não esquecendo que o esforço do trabalho dá o merecimento e abrirá a porta do auxílio divino. O nosso plano está cheio de pedidos inferiores. Procuremos nos conectar com a vibração do bem, do amor. É a mais alta. De todas as frequências, a do amor é a mais alta. Nós temos um Pai soberanamente justo e bom, sabe tudo e pode tudo. Confiemos nele. Tem uma historinha muito sábia de um homem que tinha pânico de avião. E numa viagem que ele fez, sentou-se ao lado de um garotinho, né, que era muito tranquilo, estava com o livrinho dele lá na mão, desenhando e pintando. Ele admirou aquela calma, porque ele estava muito nervoso. Num dado momento, o avião começa a balançar, devido a uma turbulência, e o homem quase infarta, né, em total desespero. Quando ele olha para o menininho, ele está lá, na mesma tranquilidade, e ele espantou-se com o comportamento daquela criança. Quando a instabilidade cessou, ele perguntou ao menino se ele não tinha tido medo de andar de avião, porque ele não aparentava medo, sendo ainda tão criança, mesmo naquela hora da turbulência. E o menininho respondeu confiante que não tinha medo não, porque o piloto do avião era o pai dele. Meus amigos, o comandante da nossa nave, da Terra, é o nosso irmão maior, Jesus. Confiemos na sua condução, que nós saibamos aproveitar essas oportunidades recebidas, priorizar os valores certos e com a força do trabalho e o apoio do alto, enfrentaremos e venceremos as turbulências da nossa vida. Não estamos sós, nunca estivemos, são mãos se entrelaçando sempre. Saibamos segurar essas mãos. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos.